meus queridos, tudo bem? Espero que vocês tenham ontem compreendido tudo direitinho sobre o MU, movimento uniforme, tenham entendido como é o funcionamento, como é a fórmula dele e como que a gente vai usar ele para calcular. Hoje nós vamos fechar esse conteúdo do MU falando sobre a representação gráfica dele. Então, pega papel, caneta e caderno, MD e vamos lá! Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, julho de 2020. Conteúdo que nós vamos falar hoje, então, representação gráfica do MU. Habilidade assimilar o processo gráfico do MU. Então, a gente viu ontem que o MU nada mais é do que um movimento que vai ter uma velocidade constante, certo? Essa velocidade pode ser negativa, pode ser positiva, então isso vai variar. E conforme isso varia, a gente vai ter gráficos diferentes para ilustrar esse movimento. E é isso que a gente vai ver hoje, certo? Então a gente vai desenhar um pouquinho e falar um pouquinho desses gráficos e qual a diferença de um para o outro. Show de bola? Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês o gráfico do espaço, né, que é esse, em função do tempo, certo? Então, espaço em função do tempo, certo? Como que funciona essa representação do espaço em função do tempo? Nós vamos ter primeiro quando a velocidade for maior que zero e quando a velocidade for menor que zero. Então, quando a velocidade for maior que zero, nós vamos ter gráficos sempre crescendo. E quando a velocidade for menor que zero, nós vamos ter gráficos decrescendo, certo? Aí nós temos esse gráfico relacionando, então, quando o espaço for maior que... o espaço, né, o deslocamento for menor que zero, nós vamos ter ele saindo de linhas acima da linha do zero. Quando o espaço, o deslocamento for igual a zero, nós vamos ter essa linha saindo exatamente do ponto zero. E quando o espaço for maior que zero, nós vamos ter esta linha saindo de números negativos. Tá, e quando a gente tem a velocidade, então, menor que zero, as linhas vão ser decrescentes. Aí a gente tem a linha para quando o deslocamento é menor que zero, a linha vai começar positiva e vai terminar negativa. Quando a gente tiver um deslocamento, um espaço igual a zero, a linha começa na linha do zero, decrescendo. Quando nós tivermos um espaço maior do que zero, nós vamos ter uma linha já iniciando negativa e decrescendo ainda mais, beleza? Então esses são os gráficos que nós vamos ter para a variação do espaço em função do tempo. E aí para a velocidade maior que zero e para a velocidade menor que zero são essas variantes. Aí nós temos os gráficos da variação da velocidade em função do tempo. São dois únicos gráficos, um gráfico para velocidades maiores que zero e um gráfico para velocidades menores que zero, certo? Lembrando que como a velocidade é constante, quando ela for maior que zero, nós vamos ter uma linha reta nos números positivos do gráfico. Quando a velocidade for menor que zero, mas ela sempre constante, nós vamos ter uma linha reta, só que na parte negativa do gráfico. Então esses gráficos vão sempre representar a função da velocidade, que é constante, em função do tempo. Gráfico de velocidade positiva e gráfico de velocidade negativa. Belezura? Por fim, nós temos o gráfico da aceleração em função do tempo. Visto que a nossa velocidade é constante, a aceleração, nesse caso, ela vai ser nula. Então, se a velocidade é constante, a aceleração precisa ser nula. Ela precisa caminhar na linha do zero. Então, o que vai acontecer aqui nesse caso? Essa é a linha do zero em função do tempo. Então, a aceleração vai ser sempre zero em função do tempo. Então, ela sempre vai seguir aqui juntamente com a linha do tempo até acabar o tempo desse movimento, porque a aceleração no movimento uniforme é zero, porque ele tem uma velocidade constante, então, logicamente, a aceleração não pode existir, ela precisa ser nula. Tá, professor, são muitos gráficos, são, acho que nós vimos aqui 6, 7, 8, 9 formatos de gráfico, é bastante coisa, eu sei, não quero que ninguém decore gráfico em casa, que fique bem claro isso. Eu quis ilustrar porque às vezes fica mais fácil de vocês entenderem algumas coisas. Como entender que o movimento é constante? Por quê? Porque ele vai ter uma aceleração nula, uma aceleração de zero. Por quê? Porque a velocidade precisa se manter. Então não pode ter aceleração.
A mesma coisa entender que o espaço ele vai variar em função da velocidade, em função do tempo. Então ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, a velocidade ela pode ser negativa, ela pode ser positiva. E foi mais para dar esse panorama geral para vocês, né, em relação aos gráficos aqui. Beleza? Show de bola? Então, por hoje era isso. Estudem as representações gráficas, coloquem no caderno de vocês e vamos para frente. Um forte abraço, um grande beijo. Tiramos as nossas dúvidas na